Eu sou Sônia Maria Ruas Rolon, titular da cadeira 29 da AFLAMS. Até agora, um pouquinho atrás, eu estava lendo o livro Vozes do Teatro, o livro Vozes da Dança, onde está contando a minha história. Sabe por quê? Para eu me lembrar de mim, para eu me lembrar da minha vida, para eu ir lá atrás, lembrar de tudo que passou, de como eu era quando criança, a minha história. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que vivo muito olhando para frente, eu olho muito para frente, eu quero ver o que falta eu fazer ainda, o que posso fazer mais. Eu gosto muito de novidades, do que posso ainda fazer. Eu tenho muita fé, muito calor na vida, quero vida, muita vida ainda. Mas eu nasci uma criança de pai alfaiate e de mãe dona de casa. A minha mãe era uma dona de casa simples, eram pessoas muito pobres, o meu pai alfaiate. E quando eu nasci, a minha mãe me pôs o nome de Sônia. Sônia é um nome russo, porque ela tinha assistido um filme em que era a história de uma bailarina muito pobres, e quando eu nasci, a minha mãe me colocou o nome de Sônia. Por quê? Tem um porquê. Ela tinha assistido um filme de uma bailarina russa, e ela se chamava Sônia. E a minha mãe sonhava em ser bailarina. Ela queria ser bailarina. Então ela transferiu esse sonho para mim. Mas ela transferiu de uma forma tão profunda, tão de alma, que eu captei para minha alma, para minha vontade. Ficou como se todo aquele amor que ela tinha pela arte, pela dança, apesar de ser uma menina tão pobre, ela passou para mim aquela vontade também de ser bailarina. E aos 4 anos eu comecei a aprender piano. E ela é muito certo, porque se queremos ser uma boa bailarina, precisamos aprender também música. Aí eu fui aprender música aos 4 anos, e em Corumbá não tinha professora de dança. E ela ficava frustrada por isso. Até que apareceu uma esposa de almirante da Marinha, que a Marinha, eu morava em Corumbá, a Marinha ali em Ladário, a esposa de um almirante era bailarina e se propôs a dar aulas de balé para as crianças, tanto de Ladário como de Corumbá, e eu fui a primeira a estar lá. Então comecei o balé aos 5 anos de idade. Dos 5 anos de idade até hoje estou com 74 anos, nunca mais parei. E vou continuar enquanto eu tiver força nas pernas. Então, a minha mãe me colocou aos 5 anos, e essa professora também se apaixonou pela minha forma de amar a dança, pela minha forma de fazer a dança, pela minha forma de viver dança, porque a partir do momento que eu comecei a fazer dança simplesmente como uma criança de 5 anos, eu comecei a sentir que aquilo me fazia bem, aquilo me completava, que era o que eu queria para a minha vida. E continuei. Dancei várias coisas, e ela foi embora, e veio outra pessoa, e eu fui continuando, e fui uma criança que assistia filmes onde tinha... Eu me norteava pelos filmes, eu achava tudo muito bonito, e a minha mãe me levava no cinema, porque naquela época não existia videocassete, não existia essas coisas que a gente tem hoje, eletrônicos, para assistir. Então, mas graças a Deus, pelo menos era uma cidade onde tinha cinema, tinham 2 cinemas, e vinham os filmes onde a gente podia assistir. Então eu fui uma criança que assistia bons filmes, que tinha dança, livros, a minha mãe conseguia livros para que eu pudesse ler, e tudo com o apoio do meu pai também. Então eu tive uma família que me apoiou muito, tanto para tocar piano, quanto para dançar o balé. Fui seguindo, continuei sendo uma adolescente também, que continuei dançando. Na minha adolescência, era assim, dançando, estudando, fui uma adolescente pacata.
Então, sempre dedicando tudo que podia às artes, à leitura. Aí também fiz cursos de declamação com Dona Lucy Bonilha, fui aluna de Maria Sabina e formei declamação. Enfim, eu me dedicava e gostava. Não senti falta de sair para balada, essa coisa toda, não sentia muita falta disso. Fui bastante pacata, então eu gostava muito de dançar, de declamar, gostava de tocar piano, isso preenchia a minha vida. Mas veio então a época que eu já cheguei aos 18 anos, 19 anos, conheci então o amor, né? E me casei. Me casei e com Sebastião Rolon, filho, e fui para a fazenda. Chegando lá na fazenda, não tinha como então dançar, declamar, não tinha público, não era mais como na cidade, que eu tinha uma vida super agitada, tinha bastante público, eu dançava bastante, eu desfilava, tinha uma vida agitada. Mas o amor faz essas coisas, então eu fui para uma fazenda. Chegando lá, senti falta daquilo, eu precisava muito de público ou de fazer alguma coisa na área artística, porque eu era uma artista, eu sou uma artista, eu preciso fazer arte, eu não posso ficar sem fazer. Então o que eu fiz? Abri uma escola que tinha o nome do meu sogro, Sebastião Rolon. Então abri uma escola, trouxe as crianças para alfabetizar, porque eu já era normalista, já tinha o curso normal. Aí trouxe as crianças para estudar e no meio do estudo nós tínhamos também os nossos passinhos de dança. Eu levei aquele rádio com pilhas, colocava as pilhas, punha o rádio, punha a música e as crianças então dançavam também. O que foi então que aconteceu? Levei um pouco de dança, um pouco de música, um pouco de poesia para o Paiaguás, lá naquela distância, naquelas crianças que nunca tinham ouvido aquele estilo de música que eu levei e nunca tinham lido uma poesia ou ficado em pé diante das outras e falado uma poesia. Então, dentro desse ambiente gostoso onde nós misturávamos natureza e arte, eu tive 3 filhos. O Marcos Tadeu Rolon, Márcia Raquel Rolon e Sebastião Rolon Neto. 3 maravilhosos filhos que depois eu precisei vir para a cidade, que eles também tinham as necessidades de estudo, de convivência com a cidade, precisava vir. Então chegou na cidade Corumbá, lá abri o meu estúdio, Sonarte Estúdio, onde nós tínhamos aulas de declamação, aulas de teatro e aulas de dança. Mas o forte mesmo do estúdio era a dança. Nós tínhamos cerca de 350 alunos de dança, alunos de teatro e alunos de declamação. E por quê? Porque para mim a declamação, a literatura, o teatro, a dança, não existia fronteira entre essas artes. Para mim, nós dançávamos a palavra e falávamos enquanto dançávamos, e musicávamos a palavra enquanto dançávamos a música. Então, para mim, tudo era uma coisa só, tudo era arte. E não existia fronteira entre as artes para mim. Então, era um diferencial do Sonarte Studio. Criei então o grupo Ultrapassos. Com o grupo Ultrapassos, que era um grupo de jovens, adolescentes, a partir de 15 anos a 19, 20 anos, eram 14 jovens que toparam fazer com que a arte crescesse dentro daquela cidade. E Corumbá acolheu de braços abertos o grupo Ultrapassos. E nós apresentávamos em todos os lugares, levávamos arte para a escola, levávamos arte para a praça, levávamos para
lugares assim onde você nem imagina. Nós estávamos lá dançando. Ninguém imaginava naquela época, porque naquela época jovens chegarem na praça, calçarem as sapatilhas e dançar naquela terra, dançavam. Aí éramos convidados para sair, levamos a nossa arte corumbaense, sul-mato-grossense, levamos para várias cidades fora do nosso estado. Isso foi muito bom, muito... aquilo lá enchia nosso coração, porque era uma cidade tão pequena e era como se a cidade toda abraçasse aquele grupo, abraçasse a nossa arte. E aquilo me acariciava, porque era muito difícil para mim reciclar a minha arte, porque eu precisava sempre estar reciclando, porque a arte não para, ela cresce, ela muda, ela melhora. Eu tinha que me melhorar, eu tinha que aprender mais, eu tinha que crescer também. Então, para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, buscar conhecimento, e eu precisava daquilo. E então eu me sentia motivada. Por quê? Porque era bem recebida na cidade. E foi maravilhoso, foi uma época de muita dança, de muita poesia, de muito teatro. Aquilo era lindo, muito lindo. Mas o Sonarte Studio, a minha filha, antes de falar do Sonarte Studio, eu falo da minha filha que foi fazer dança na faculdade da cidade, no Rio de Janeiro. Aí ela voltou já formada e já uma bailarina profissional. Então, eu com meu pai muito mal, muito doente, já com a saúde bem abalada, ele precisou mudar-se para Campo Grande. E como nós éramos muito ligados, eu também vim para Campo Grande. E a minha filha ficou com o estúdio e que continuou crescendo, e depois do estúdio foi crescendo mais ainda e se transformou também no Moinho Cultural, que hoje todos conhecem, o Moinho Cultural, que é internacionalmente, Moinho Cultural latino-americano, sul-americano, e que é conhecido internacionalmente. Isso começou daquela semente do Sonarte Studio que ela fez crescer. E eu vim para Campo Grande e aqui, então, também continuei com a minha arte, trabalhando com Suzana Leite lá no Auxiliadora. Estando no Auxiliadora, também pegamos o grupo, eu, a Suzana, pegamos o grupo, 2 grupos e fomos para a Alemanha, para a França, para a Itália, em Gime na Estrada, e ficamos apresentando por esses países, fomos para a Argentina, Bolívia. Então andamos por vários lugares, levando a nossa arte, a arte sul-mato-grossense, a dança clássica. Fomos premiadíssimas em vários lugares, em São Paulo, assim também como o Sonarte Studio também foi muito premiado na Argentina, na Bolívia. Nós temos assim uma galeria enorme de prêmios. Isso aí, e o prêmio em si era para nós a melhor coisa. Mas apesar de que o melhor de tudo era o aplauso. Onde nós íamos, quando terminávamos e recebíamos o prêmio, o melhor era o aplauso. O aplauso era tudo. Então, aqui também em Campo Grande, senti que pude crescer. Foi muito bom, muito maravilhoso. Então, também aqui em Campo Grande abriu um grupo de jovens dispostos, maravilhosos, aqueles jovens que queriam fazer da arte a sua vida. E fizemos. Então, esse grupo de teatro. Fizemos teatro, na realidade, dança-teatro. Grupo que foi premiado e eu escrevia as peças e encenávamos. Então eu tenho lá várias peças escritas, eu gosto muito de escrever, sempre puxando para o lado da comédia. Eu gosto muito de escrever a coisa assim, de comédia, aquilo que provoca o riso, e sempre com muita música e com muita expressão corporal. Porque
só a palavra, para mim, é interessante, mas se a palavra é acompanhada da expressão corporal, da fala corporal, aquilo tudo explode de uma forma bem maior, explode de uma forma bem que fala bem aos ouvidos e ao corpo de quem está vendo, que tem vontade de levantar e ir para o palco, fazer a mesma coisa. Então, nós fizemos muito o teatro aqui também. Mas aí, aos poucos, foi ficando muito difícil de manter grupos e tudo. E enquanto estávamos fazendo peças e peças, eu descobri em mim um câncer de mama. E aí? Estou com câncer de mama. Não vou parar meu trabalho por causa disso. Então, continuei. E foi muito bom para mim estar com um grupo de teatro tão unido, estar com um grupo de dança tão unido. E eu já tinha saído do Auxiliador, estava junto com a minha amiga Maria Helena Petengil, estávamos na Uniderp, com a Companhia de Artes Uniderp. Um grupo de universitários que dançavam também, que estavam dançando maravilhosamente, profissionalmente. Então, o grupo Uniderp e o grupo de teatro se juntaram para me dar aquele apoio. E eu nunca deixei de ir em nenhuma apresentação. Em todas as apresentações eu estava lá, nos dias de ensaio eu estava lá, fazia quimioterapia na sexta-feira, descansava sábado e domingo, segunda-feira estava lá. E eu tenho certeza absoluta que o teatro, a dança, a amizade, a convivência dentro da arte me curou. Porque isso já hoje estão fazendo 11 anos e eu estou curada. Então eu tenho certeza que a arte na minha vida serviu de cura, com certeza, junto com a fé em Deus, com certeza. Mas como eu estou honrando aquilo para o qual eu nasci para a arte, nasci para dançar, para cantar, para declamar, para viver a arte. Então Deus como eu estou honrando aquela sementinha, como eu falo, é o talento que Ele me deu e eu vou saber dobrar esse talento para devolvê-lo na hora que chegar a minha vez de estar diante de Deus. Então, Ele também está me dando a oportunidade de viver depois de um câncer. Estou ótima, maravilhosa. Hoje, vivo para os idosos. Estou dedicando minha vida toda profissional aos idosos. Eu dou aula de dança e teatro para as pessoas acima de 60 anos. Participo do Maturi Show, que é um evento internacional, onde só viajamos e trabalhamos, dançamos, cantamos com pessoas acima de 60 anos. E dou aula no Centro de Convivência CCI, Centro de Convivência do Idoso, da Prefeitura, onde pessoas chegam lá recolhidinhas com 60, 65, 70 anos, pessoas que a vida toda lavaram roupa, limparam casa, só foram donas de casa, e pessoas e homens que foram caminhoneiros, que limparam rua, que foram pessoas dos trabalhos mais simples que você pode imaginar. Foram de trabalhos simples e chegam lá dizendo: professora, será que eu posso dançar? Eu sempre tive vontade, mas nunca pude. E muitas mulheres chegam lá e dizem: eu sempre tive vontade, meu pai nunca deixou. E depois que eu casei, o marido não tinha que ter atenção, tive filhos, não pude. Será que hoje eu posso? E eu sempre digo: nunca é tarde para se ser feliz. E quem dança sempre é mais feliz, porque o corpo, cada vez que ele mexe, qualquer movimento que o corpo faça é uma dança. Então vamos dançar.
e vamos ser felizes. Então hoje eu estou dedicando a minha vida a tudo que eu penso, todas as minhas criatividades que eu tenho, e estou dedicando a criar momentos artísticos. Porque a dança que eu faço para o idoso não é uma dança somente para exercitar ou para passar o tempo. É uma dança onde decoram a coreografia e se apresentam. Vêm os netos, vêm os filhos, vem a família aplaudir aquele idoso e ele se sente feliz, ele se sente valorizado, se sente filho de Deus, realmente maravilhoso. Então é assim, hoje estou assim, dançando muito e fazendo com que muitos idosos dancem, e quero ficar mais velha e mais velha e mais velha, sempre envelhecendo junto com eles também, sentindo as mesmas dificuldades e adaptando a nossa dança sempre à nossa idade e sendo feliz cada vez mais. Então, é isso aí. Posso ter esquecido algumas coisas da minha vida, porque foi uma vida muito agitada, muito boa, graças a Deus. Tenho muita coisa, fiz muita coisa, dancei muito, cuidei dos meus filhos, que são maravilhosos. Os meus pais também foram maravilhosos. Eu não seria o que sou hoje se eles não tivessem me apoiado, se não tivessem alma de artista. Os dois tinham, principalmente a minha mãe. E então essa é a minha vida. Tenho muitas outras coisas, mas eu acho que o principal é isso. Uma criança que cresceu lendo, uma jovem que dedicou bastante tempo assentada no piano, tocando, muitas horas em sala de aula, dançando. Uma adulta já que se casou e mudou para uma fazenda e lá trouxe a música, a arte, a dança, e ensinou muita gente a escrever, aquelas mãozinhas a escreverem, alfabetizei muita criança na fazenda. Trouxe os meus filhos, mostrei a eles o caminho da arte. Minha filha se tornou uma bailarina, hoje uma grande diretora de uma ONG espetacular. E estou aí, levando a arte para o idoso. Muitos jovens passaram por minhas mãos, fomos a lugares longe que eu nunca imaginei ir, levei a dança até muito longe e estou trazendo os idosos para a sala de dança e estamos dançando. Gente, não tem coisa melhor do que viver com muita alegria, com muito amor e dobrando os talentos que Deus me deu. Obrigada. A minha formação é em artes cênicas, com especialização em dança. Quando eu fui fazer a faculdade de artes cênicas, eu fui muito feliz. Felicíssima, porque eu já tinha o curso normal e eu ensinava crianças, eu dava aula para crianças. Aí então, quando eu resolvi fazer, vou fazer um curso, uma faculdade para melhorar também. A gente tem que melhorar sempre os conhecimentos da gente em tudo. Mas eu sempre fui artista, eu já tinha um curso de declamação com Maria Sabina e Luci Maria Bonilha de Souza, que era representante da Maria Sabina em Corumbá, e a gente ia ao Rio de Janeiro para fazer as provas. Eu já tinha esse curso de declamação. E eu falei, eu quero fazer um curso de artes cênicas. A gente vai lá para aprender como fazer tecnicamente, mas o que se sente que a arte, ela é puro espírito, ela é outra coisa, ela não é a técnica, ela é. E para ser, tem que estar dentro. E ela já estava aqui dentro, mas eu precisava da técnica. É preciso, é necessário. Precisamos ter a técnica. Eu fui fazer artes cênicas, adorei. Foi a coisa melhor que eu já fiz. E depois então fui fazer a
especialização em dança. Foi um curso espetacular também, porque a dança já era em mim um pensamento de que não existe balé clássico, a dança contemporânea, a dança de rua. Existem vários tipos de dança, mas tudo, para mim, não tem fronteira, como eu já disse. Então, podemos fazer um balé clássico com uma mão contemporânea, com alguma coisa. Então, eu sempre misturei muito tudo, e tudo sempre ficar bem agradável. Então, a minha forma de ver, de olhar a dança, a minha forma de olhar o teatro era uma só, era um olhar para tudo. Então, a minha formação em artes cênicas me ajudou bastante. Então, é isso aí que me ajudou bastante. Tem que ser só até não me ajudou bastante. E assim, conhecendo a técnica e tendo já a vontade de fazer, quando eu comecei a rebanhar jovens para fazermos um grupo, para criarmos esse grupo de dança e teatro. Então eu senti que eu estava entrando e espalhando pela cidade o conhecimento de arte. Então Corumbá nunca tinha tido um espetáculo de dança com as crianças da própria cidade. Tinha sim apresentações, traziam grupos de teatro de fora para se apresentar. E todo mundo ia, porque Corumbá é uma cidade onde as pessoas sempre gostaram de teatro, de dança, de filme, de cinema, essas coisas, sempre gostaram. Então, nunca tinha tido um espetáculo de dança com pessoas da cidade. Mas eu comecei então a influenciar a sociedade, falando com todo mundo, chamando para vir fazer dança. Até aquele menino que estava catando garrafa. Esse menino é uma coisa assim espetacular contar, eu gosto muito de falar sobre ele, que ele era aquele menino que eu apresentava alguns espetáculos com poucas pessoas e tomava refrigerante, todo mundo deixava alguns cascos de refrigerante e ele vinha catando. E um dia eu perguntei para ele: você achou bonito? Ele disse: achei. Você gostaria de dançar? Nossa, o olho dele brilhou, soltou faísca. Gostaria sim de dançar, professora, eu gostaria, mas é que a minha mãe não tem condição de pagar. Falei: mas eu não estou falando em pagar, estou falando em dançar. Ele falou: eu quero. Eu falei: vai amanhã no estúdio que você vai fazer. No dia seguinte ele apareceu com o irmão, ele e o irmão. Aí então ele falou: eu quero dançar, e meu irmão falou que ele também quer. Aí então os meninos que catavam garrafa começaram a dançar. Hoje ele é secretário de educação em Corumbá. E começou catando garrafa e dançando, e começou a dançar. Dali foi influenciado pela leitura, vamos ler, vamos aprender, vamos estudar, vamos dançar. Não pode dançar sem saber o que você está fazendo. Vamos conhecer os repertórios, vamos conhecer as músicas que estão, os compositores. E dali, então, hoje ele é secretário de educação. Que coisa linda! E até hoje nós nos falamos muito. E olha, não existe um dia que nós nos falamos que ele não agradece. Oi, minha professora, obrigada por eu estar onde eu estou. Não precisa que ele fale isso. Não precisa, mas ele fala isso todas as vezes. E então eu sinto que a minha arte influenciou muitos jovens. Muitos. Eu tenho vários jovens, eu tenho um jovem que também hoje está na Noruega e está dando aula de danças brasileiras na Noruega. Então, ele foi meu aluno também, saiu, ele se casou, foi para a Noruega. Lá ele falou: preciso ganhar dinheiro. Eu falei: dança, meu filho, você dança muito bem, por que não? Ele falou: tudo bem. Depois ele me ligou: estou dando aula de danças brasileiras no hotel. Aí, hoje ele está lá ganhando dinheiro dele com a dança.
Tem vários alunos que estão em vários lugares dando aula, ganhando a vida com a dança. E dentro da cidade temos jovens que dançam muito bem e que saíram dali, que foram influenciados pela nossa criatividade, pela nossa criação. Vendo todas essas histórias, que foi daquele tempo, que já tem um tempo isso, mas continuamos nos aprimorando sempre mais, que como eu disse, a dança, o teatro, a arte está dentro, mas nós precisamos da técnica. Então, até hoje, eu saio daqui de Campo Grande, vou buscar nos grandes centros, vou buscar em pessoas que estão com a arte mais aprimorada, que se aprimorarem em outros lugares, conversando muito, assistindo, vendo. São filmes, documentários, livros, biografias de grandes dançarinos, de grandes escritores, de grandes pintores, porque eu também gosto de pintar, gosto de apreciar a arte plástica, gosto muito, que também, muitas vezes, olhando um quadro, nós podemos escrever uma poesia através dos olhos. Aí passamos a escrever uma poesia, de uma poesia, uma peça de teatro, de uma peça de teatro, uma obra-prima. Podemos estar fazendo. E então, vou me aprimorando através de outra pessoa, de muita conversa. E também de leitura. Todos temos que ler. E o que eu digo para os que estão hoje, vão ler. Não acreditem em tudo que falam, nem não acreditem sem primeiro experimentar. Experimentem a arte. Ela tem muitas formas de se lidar. Experimentem as formas de lidar com a arte, mas sem nunca trair o seu corpo. Não traia. Faça o que seu corpo pede. Leva a respiração. A respiração é muito importante. Respire, pense e não traia o corpo. Faça com que ele possa utilizar a arte para falar. E fale de coisas boas. Busque boas intenções. Busque boas mensagens, boas coisas. O mundo precisa de um corpo que fala. Mas um corpo que fala bem, que fala bonito, de um corpo que possa estar exposto, mas que esteja limpo, um corpo limpo, uma cabeça limpa. E para que o corpo e a cabeça estejam limpos, é preciso que você encha, ela esteja muito cheia de coisas boas. Aí ela estará limpa para você mostrar para o público. Seja limpo, seja estudioso, se encha de cultura. Aí você vai ser um bom ator, um bom bailarino, um bom poeta, uma boa intérprete. Sim, para quem nos assiste hoje, vamos deixar uma mensagem. Eu creio que tudo que eu disse sobre minha mãe, sobre os meus pais, sobre minha cidade, Corumbá, sobre Campo Grande, essa terra maravilhosa que me acolheu, sobre tudo que vivemos, sobre doenças e curas, sobre maravilhas e nem tanto. Eu acho que nós temos que deixar uma mensagem para você que nos vê hoje. Que o hoje é o máximo, que o hoje é onde você tinha que ter chegado, onde você já chegou e é aqui que você tinha que estar. Então, nós estamos dizendo até onde nós chegamos e essa é a nossa mensagem hoje. Agora, quem nos verá amanhã e vai nos dizer, foi o que ela passou, é o ontem dela. Sim, mas o ontem meu é o seu hoje. Então, saiba que o seu hoje, que foi o meu ontem, é onde eu devia estar. É onde eu estava e era o que eu precisava estar. E é onde é o meu lugar. Agora, daqui a 20 anos, 30 anos,
Como será o mundo daqui 30 anos? O mundo está virando rapidamente, a Terra parece que saiu do eixo e está girando rápido. Não sabemos o que será, como será a cabeça. Pode ser uma cabeça espetacular, maravilhosa, cheia de coisas boas, como uma cabeça já, não sei, mas daqui 30 anos ainda será o meu hoje. Ainda será onde eu estou hoje. É o meu lugar, é a minha história, é onde eu tinha que estar. E você está comigo. Seja 20, 30, 40 anos, não sei quando. Mas é a minha forma de te falar do meu hoje.